VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em desenvolvimento de sistemas, programação web orientada a objetos. Conhecer os conceitos de classe, herança, objeto, atributo e método. Olá, alunos! Cíntia Cavalcante. Descrição: ela está em pé, é branca, cabelo longo, preto, olhos castanhos. Usa argolas prateadas. Veste blusa estampada, manga longa, visto da cintura para cima. Sou a professora formadora Cíntia Cavalcante, do curso técnico de desenvolvimento de sistemas da ETEPAC. Sejam bem-vindos à segunda aula da nossa disciplina de programação web orientada a objetos. Estarei com vocês nas videoaulas e no AVA, mediando conhecimento sobre alguns aspectos da programação orientada a objetos. Nesse material da aula 2, nós vamos aprender os conceitos sobre classe, herança, objetos, atributos, métodos. Vamos lá conhecê-los? Turma, a programação orientada a objetos, ela baseia-se na representação de entidades, que podem ser concretas ou abstratas. Entidades concretas seriam como um prato, um carro, por exemplo. Já uma entidade abstrata seria a locação de uma casa, um imóvel, um apartamento. A orientação a objetos, ela se baseia nessas entidades, concretas ou abstratas, que serão representadas através de classes. Classes, elas são modelos, são como formas ou os moldes para a criação dos objetos. Aqui vocês estão vendo uma forma como a forma de um bolo, a forma de picolés, a forma de alguma gelatina, alguns doces. As classes, elas determinam as características e os comportamentos dos objetos através dos seus atributos e dos seus métodos. Por exemplo, se por acaso tivéssemos uma classe carro, nós teríamos como atributos o tipo de combustível, a velocidade máxima, a cor, o modelo. Já os métodos poderiam ser reabastecer, acelerar, dirigir, frear, entre muitos outros. A representação na programação, para que nós pudéssemos utilizar uma classe, seria a palavra-chave ou a palavra reservada class, um nome que seria o identificador da nossa classe, por exemplo, um prato, abre e fecha chaves. Dentro do abre e fecha chaves está o conteúdo, que seria o corpo, o escopo da nossa classe. Objetos são as realizações ou instâncias das classes. São eles o que realmente é utilizado durante a execução de um programa. É possível ter diversos objetos com características e comportamentos diferentes, dependendo dos valores fornecidos aos seus atributos e dos valores dos parâmetros em seus métodos. Por exemplo, no caso do objeto biscoito, poderíamos ter o atributo sabor. Nesse caso, o valor do atributo sabor poderia ser chocolate, morango, baunilha. O mesmo se daria no caso do outro biscoito, onde nós teríamos tipo da forma. Nesse caso, o objeto biscoito teria como valor do atributo tipo da forma, seria coração, estrela, uma flor. O mesmo seria com um prato. Dependendo do atributo tipo de prato, poderíamos ter um prato do tipo prato comercial, prato executivo. A mesma ideia é aplicada a carro. Dependendo do valor do atributo modelo do carro, poderíamos ter um carro Polo, Siena, Palio, no qual teriam diferentes características e comportamentos. Tratando-se de programação, utilizando a linguagem PHP, nós iríamos declarar e instanciar um objeto da seguinte maneira. Primeiramente, utilizaríamos o cifrão, posteriormente o identificador do objeto, nesse caso, prato,
o sinal de igual, a palavra reservada new e o identificador da classe, nesse caso, prato, seguido por ponto e vírgula. Um objeto contém valores armazenados nos seus atributos. Objetos também realizam ações através de métodos ou funcionalidades definidos pela classe a qual ele pertence. No nosso exemplo, nós temos diversos objetos da classe prato, que possuem atributos como nome e preço. O valor do atributo nome e o valor do atributo preço são valores diferentes, são valores que podem variar de acordo com os diferentes objetos da classe prato. Assim como os métodos, nós temos no nosso método exibir prato e o método definir o preço. Esses métodos, eles vão ter comportamentos diferentes de acordo com os parâmetros que eles poderão receber. São os atributos e métodos que tornam um objeto único. Por exemplo, vamos imaginar a classe prato. Nela, os diferentes valores dos atributos, como nome, ingrediente, preço, podem definir uma grande variedade de objetos de uma mesma classe, e todos esses objetos serão distintos entre si. Por exemplo, na nossa classe prato, o nosso atributo nome poderia possuir diversos valores, como carne de sol, galinha cabidela, feijoada, cozido. Os nossos métodos também poderiam possuir diferentes comportamentos de acordo com os parâmetros que lhe for passado. No nosso caso, nós temos no nosso exemplo o nosso método exibe prato, no qual é impresso na tela do nosso navegador prato e o nome dele. Assim, teríamos prato principal, que possui o nome feijoada. Assim como serve 4 pessoas, não possui acompanhamento, inclui refrigerante, é servido na entrada e custa R$ 69,99. Os métodos get e set são também conhecidos como métodos de acesso ou métodos acessores. São usados para encapsular os atributos de uma classe. O método get, ele é utilizado para recuperar ou obter o valor de um determinado atributo. Aqui nós estamos representando uma mão que ela está obtendo o valor de um determinado ingrediente. O método set, em contrapartida, ele define o valor de um determinado atributo. Como no nosso exemplo, uma mão está escrevendo. Vamos entender como funcionam os nossos métodos get, set dentro da programação. Nós primeiramente vamos declarar os nossos métodos utilizando function, get, o nome do atributo, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, return, o atributo que desejamos retornar. Já o nosso método set, iremos fazer function, set, o nome do atributo, abre parênteses, o valor que será atribuído ao nosso atributo, fecha parênteses, abre e fecha chave, e dentro do corpo do nosso método set, nós iremos atribuir o valor que nos foi passado pelo parâmetro valor para o nosso atributo, no nosso exemplo, nome. Aqui nós temos a instanciação do nosso objeto prato da classe prato, no qual está sendo setado o nome feijoada ao atributo do nosso objeto prato. Para acessar qualquer atributo ou método de uma classe, é preciso declarar e instanciar um objeto. Porém, com os atributos e métodos estáticos, isso não ocorre. É possível o acesso a eles sem o intermédio de um objeto, pois estes são membros globais da classe, então podem ser chamados diretamente por ela. Pessoal, vocês estão vendo que nos atributos e métodos estáticos é possível acessá-los diretamente da classe. Não é preciso passar por todo esse contorno de criação e instanciação de um objeto. Nós vemos aqui um exemplo na nossa linguagem PHP, onde nós temos a nossa classe prato. Nós temos o nosso atributo estático, quantidade de pratos servidos, que está inicializado com 0. Vocês observem que o nosso atributo estático é muito semelhante aos nossos atributos comuns. A diferença é que ele possui, antes do nome dele, a palavra reservada static. Como nós podemos utilizar o nosso atributo estático? Da seguinte maneira:
nós iremos utilizá-lo através da chamada da classe, no nosso caso, a nossa classe prato, dois pontos, seguido pelo nome que identifica o nosso atributo estático, no caso, quantidade de pratos servidos, que nesse caso está sendo atribuído agora a ele o valor 1. Em seguida, nós temos um objeto prato que está sendo inicializado e o qual está recebendo no atributo nome o valor galinha cabidela. Um construtor é um método especial que é executado toda vez que um objeto é inicializado ou instanciado. Geralmente são utilizados para inicializar os atributos de um objeto de uma forma mais organizada. Você pode se perguntar que tipo de ação você iria querer executar ao inicializar um objeto. A ação a ser executada no construtor vai depender do que você precisa que seu objeto faça imediatamente após ser criado. Por exemplo, você poderia precisar imprimir uma simples mensagem na tela do seu navegador, ou mesmo inicializar os seus atributos com determinados valores específicos. Na nossa linguagem PHP, nós, para utilizarmos um construtor, primeiramente precisamos utilizar a palavra-chave function, seguido do nome reservado underline construction. Abre parênteses, uma lista de parâmetros ou nenhum parâmetro, caso você deseje. Fecha parênteses, abre e fecha chaves. Dentro das chaves vai conter o conteúdo, o escopo do seu construtor. No nosso exemplo, nós vamos imprimir uma mensagem que está sendo recebida como parâmetro. Echo, aproveite nossos deliciosos, concatena com o valor do nosso atributo que está sendo passado como parâmetro, concatena com algumas outras tags HTML para melhor formatar a saída do nosso código. Como poderíamos utilizar o construtor que foi declarado acima? Desta maneira, primeiramente iríamos declarar o nosso objeto prato igual new prato, abre parênteses, iria receber o valor da mensagem, no caso, prato especial, fecha parênteses, ponto e vírgula. E o nosso prato iria ter como nome galinha cabidela. Assim, nós iríamos ter o nosso objeto prato utilizando o construtor que acabamos de declarar. Herança é uma das características mais fortes da programação orientada a objetos e uma das mais utilizadas. Este conceito está diretamente ligado à reutilização de código, pois consiste em podermos criar uma classe completamente nova a partir de outra classe já existente. A classe nova pode manter todas as características da classe já existente ou pode sobrescrevê-las, além de poder criar suas próprias características, adicionando novas funcionalidades. A classe nova recebe o nome de subclasse ou classe filha, e a classe já existente é chamada de superclasse ou classe pai. A princípio, logo após serem criadas, as subclasses herdam ou absorvem todos os atributos e métodos da superclasse. À medida que vão surgindo novas necessidades, novos atributos e métodos vão sendo acrescentados nas subclasses. No nosso exemplo, nós temos aqui uma classe que poderia ser a nossa classe peixe. Caso desejássemos especificar a classe peixe, poderíamos criar a nossa classe tubarão e barracuda, na qual a nossa classe tubarão ela iria herdar, estender da nossa classe peixe, assim como a nossa classe barracuda também iria herdar, estender da classe peixe. Tubarão e barracuda são tipos de peixes, que são peixes mais específicos. Então, dessa forma, a nossa superclasse seria a classe peixe e as nossas subclasses seriam tubarão e barracuda. Nesse mesmo exemplo, dessa mesma maneira, podemos fazer analogia com prato. Nós temos a nossa classe prato e prato principal, prato promocional. Prato principal herda da classe prato. Um prato principal é um tipo de prato, mas um prato principal é um prato mais específico. É um prato que vai conter mais detalhes. Assim como o prato promocional vai herdar as características da classe prato
e da classe prato principal. Mas a nossa classe prato promocional, ela também vai possuir as características e os métodos dela própria, mesmo que ela herde da sua classe pai e da sua classe avô. Como é que seria isso na nossa linguagem PHP? Poderíamos fazer dessa maneira. Como já vimos anteriormente, criaríamos a nossa classe prato, onde nós iríamos utilizar a palavra-chave class, seguido do identificador da classe, nesse caso, prato. Abre e fecha chaves. Para a nossa classe prato principal, iríamos criar class, o identificador prato principal, extend prato. Aqui, a palavra extend é uma palavra-chave, que é uma palavra que vai identificar o nosso relacionamento de herança no nosso código, seguido do nome da classe, a qual será a superclasse, ou a classe pai. E abre e fecha chaves. Seguindo no nosso exemplo, temos a nossa classe prato promocional, onde nós temos class, prato promocional, extend, prato principal. Então vejam que podemos criar uma hierarquia de classes. Programação web orientada a objetos não tem mistério. O segredo é fazer muitos exemplos. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Som direto, Manuel Moura. Imagens, Manuel Moura. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Edição, Danilo Albuquerque. Professor autor, Cíntia Cavalcante. Design educacional, Deisiane Gomes Vazante. Coordenação do curso, Américo Barros. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Renata Marques de Otero. Coordenação geral, Maria de Araújo Medeiros Souza. Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Videoaula produzida em outubro de 2019. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.